Abre a sua Bíblia em Evangelho de São João, capítulo 20, versículo de número 19, para a nossa meditação nessa noite. O nosso tema hoje da mensagem, o tema da mensagem é andando pela fé e não por vista. Amém, irmão? Fala e repete comigo: andando pela fé e não por vista. Os irmãos podem assentar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Diz assim, ó: chegado, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerrada as portas, onde os discípulos, com medo do judeu, se tinham ajuntado. Chegou Jesus e pôs no meio dele e disse-lhe: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhe: recebei o Espírito Santo. A igreja pode assentar, em nome do Senhor Jesus Cristo. É o nosso tema. A leitura é a incredulidade de Tomé. Será que hoje nós não temos também, no meio de nós, no meio da igreja, estou falando no meio de nós, não estou falando aqui no ministério levando Deus a sério, não, eu estou falando da igreja do Senhor Jesus por este mundo afora. Claro que tem. Muitas vezes, esse versículo aqui que nós lemos, que foi o versículo 23, o 22, e havendo dito isso, assoprou sobre ele e disse: recebei o Espírito Santo. Irmãos, muitas vezes, eu quero que você preste atenção que Tomé não ainda estava com eles. E Tomé não recebeu o Espírito Santo. Por quê? Porque ele deixou de estar com outros discípulos. Eu aprendo aqui uma coisa, irmãos. Nós, como igreja, nós aprendemos uma coisa aqui, que quando nós deixamos de congregar, quando nós deixamos de estar junto com os nossos irmãos, nós deixamos de receber a nossa porção maior, que é o Espírito Santo. Porque uma brasa, irmãos, uma brasa não faz fogueira, não. Mas se juntares as brasas, aí faz a fogueira. Se juntar muitas brasas, forma uma fogueira. E essa fogueira é o fogo do Espírito Santo na nossa vida. Então Tomé não estava com ele. E a igreja, irmão, presta atenção no que eu vou dizer. A igreja ela tem que crescer junto. Ela tem que crescer na mesma visão. Ela tem que crescer no mesmo propósito. Ela tem que crescer na santidade. Ela tem que crescer. Então, Tomé, ele foi incrédulo por não participar, não estar com os outros. Que os outros receberam o Espírito Santo, Tomé não recebeu. Está dando para entender, irmãos? Às vezes naquele dia que Deus quer liberar a bênção na sua vida, você deixa de vir. Nós deixamos de estar presente.
Aí perdemos a nossa bênção. Às vezes por coisas deste mundo, coisas que não têm sentido, coisas que não acrescentam na nossa vida, coisas nenhuma na nossa vida. Eu não vou citar aqui, porque tem muitas coisas, e às vezes você é a pessoa que às vezes gosta de uma determinada coisa, fala assim, poxa, o pastor falou de mim, o pastor tocou na minha vida. E a palavra de Deus, irmãos, ela é como eu sempre repito aqui, ela é com espada de dois gumes. Ela separa corpo, alma e espírito juntas e medulas. E apta para discernir o mais pensamento, mais profundo pensamento do coração humano. Então não é o pregador, não. É a própria palavra de Deus. É aquilo que nós necessitamos de ouvir. Às vezes nós queremos ouvir coisas aplausíveis, coisas que faz bem o nosso ego, não é verdade? Isso nós vemos lá em Isaías 30. Também lá tinha lá uma turma que não queria também ouvir do caminho que é Jesus. Então não é somente no dia de hoje. Sempre foi assim. E sempre vai ser assim, desse jeito. E não podemos, às vezes, mudar. Porque se fosse pela força, nós mudaríamos. Mas não é pela força nem pela violência. Diz o Senhor, é pelo Espírito dele, pelo Espírito Santo. Amém, irmãos? Deus abençoe. Aceita a água. Muito bem. Continuamos aqui. O 24. Agora eu vou uma ajudinha lá. João 20, 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com ele quando veio Jesus. 25, podemos ir para o 25 também. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor, ô glória, vimos o Senhor. Mas ele disse, Tomé disse, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Vamos parar aqui um pouco. A gente, irmão, a gente não tem que ver para crer, não. É o contrário. A Bíblia nos ensina que nós temos que crer para ver. Não ver para crer, não. E hoje tem muitos, irmãos, muitas igrejas evangélicas, a pessoa está andando pelas coisas que ele vê e pelas coisas que ele pensa. Então ele vai lá e vê, não, lá naquela igreja, lá está fazendo um milagre, o mesmo milagre que faz lá, Jesus faz aqui, irmãos. Jesus não tem acepção de pessoas. O pastor Daniel, domingo, eu me lembro ainda a mensagem dele de domingo, Deuteronômio capítulo 10, versículo de número 17, termina falando que Deus não faz acepção de pessoas. E a pessoa está vendo, lá do fulano, aí vai, irmãos. Lá tem um pastor que a oração dele racha até pedra. Vai que vai rachar a sua cabeça também. Vai que você vai perder a fé. Não anda pelo que vê, não. Anda pela fé no Filho de Deus. Anda pela fé em Jesus. Não podemos andar pelo aquilo que nós vemos.
Tomé, ele queria ver, ele queria para ver se era o lugar mesmo dos cravos na mão de Jesus. Preste bem atenção. Na hora que os outros receberam o Espírito Santo, ele não recebeu. Agora ele está falando, não, eu não acredito. Quer dizer, fica uma fé maior, um com a fé maior e o outro com a fé menor. Não vai acreditar não, irmãos. Quem fica para trás, o pedrador, irmão, o pedrador pega a pessoa, laça a pessoa. Nós temos que andar junto, a igreja tem que andar junto, irmãos. Junta, compartilhando a mesma fé, o mesmo sentimento, chorar com quem chora, alegrar com quem se alegra, compartilhar o mesmo sentimento. Essa é que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Essa é que é a igreja cristã. Ele continuou, hein? Lemos o 25, né? Aqui mesmo eu queria agora, o 26. 8 dias passaram 8 dias. Agora ele estava junto. Ele já era discípulo, ele já tinha sido chamado. Por que ele não estava lá com os discípulos? Por que ele não recebeu o mesmo sopro que o discípulo recebeu? E recebeu o Espírito Santo, que Jesus soprou. Por que ele não estava? Aí fala assim, ó, e 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com ele Tomé, chegou Jesus, estando a porta fechada, e apresentou-se no meio e disse, paz seja convosco. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega as tuas mãos, e põe no meu lado, e não seja incrédulo, mas crente. Não pode ser incrédulo. Hebreus fala lá da galeria da fé. Hebreus 11 fala que a fé tem fundamento. O que é fundamento? É base. Aqui tem um fundamento para construir aqui esse galpão, tem um fundamento. Tem colunas, tem viga. Tem ou não tem, amado? Tem. A fé também tem que estar fundada no Filho de Deus. A pessoa não pode vacilar com a fé dele. Ah, mas todos têm fé, mas às vezes tem uma fé errada, uma fé que não conquista nada. Segunda vez estava, não perde, igreja, a oportunidade. Não perde a oportunidade. Por isso que eu iniciei aqui, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, 58. Sede firme, inabalável, constante e abundante na obra do Senhor, porque nós sabemos que o nosso trabalho no Senhor não é em vão. Isso foi Paulo, irmãos. E a resposta nós virá em 2 Coríntios 4, 6 em diante. Lá nós vemos a resposta. Paulo diz assim, eu estou sendo oferecido em libação. Me parece que é 4, é Timóteo, tá, amado? É 2 Timóteo 4, 6. Diz assim, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício.
Aí ele continua: e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a minha fé. A recompensa agora, vem a recompensa aí. Desde agora, está preparado também para mim e para você. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas todos também, a todos os que amarem a sua vinda. Tá bom até aí. Para todos que amarem a vinda de Jesus, independente de ele nos levar antes, mas nossa visão tem que estar na vinda, a qualquer momento, do Senhor Jesus, buscar sua igreja. Então João 17 diz: santifica na verdade, porque a tua palavra, Senhor, é a verdade. A tua palavra é a verdade. Nós paramos no João 20, 26, né? 8 dias depois, ou 27. Não, 28. 28, agora é 20, 28, de Evangelho de São João. Diz assim: disse-lhe Jesus, 28, Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, o 29, disse-lhe Jesus: por que me viste, Tomé? Creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. 30. Jesus, aí fala assim: Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros milagres que não estão escritos nesse livro. O 31. Este, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Porque ninguém, irmão, ninguém pode fazer milagre, não. Não tem milagroso, não, irmãos. O milagre vem de Jesus, somente Ele. Somente Ele pode fazer milagres. Muito bem. Os discípulos estavam com Jesus. Deixa eu pegar aqui o versículo, né, irmão? Deixa eu pegar aqui o versículo, senão complica aqui, né? Os discípulos estavam todos com Jesus. Mateus 16, dos 13 em diante. Então ali houve ali uma interrogação. Jesus perguntando, mesma coisa que estivesse perguntando você, mesma coisa que estivesse perguntando a igreja, a mesma coisa. O que diz aí fora? O que diz aí fora? Quem eu sou? Aí os discípulos responderam e disseram: um diz que Elia, outro diz que é João Batista, outros diz que era profetas.
Um João Batista, outros Elias. E eles disseram, uns João o Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Pergunta para os discípulos, pergunta para nós, irmãos. Mas sabe por que às vezes, irmão, nós uma coisa assim se torna cansativo? Porque o povo, às vezes, vai perguntar: que Jesus você serve? Não, eu não sirvo qualquer pessoa, não, qualquer Deus morto, não. Eu sirvo o Deus vivo. Aquele Deus que não precisa carregar Ele, mas é um Deus que me carrega. A pessoa pode também, como fez isso, pode também as pessoas perguntar para um de nós. Disse ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Quem que vocês acham que é Jesus? Vai pensando aí, vai pensando. E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Está vendo, irmão? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tem a ver com esse 31 que nós lemos aqui. Tem muito a ver. Diz assim, estes é o 31, João 20, 31. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Tem que crer, irmãos. Tem que crer. Não tem que ver, não. Não tem que andar atrás de milagre, não. De nós estar aqui, nós já somos milagre. Nós já somos um milagre de Deus. Olha no espelho e olha, irmãos. A semelhança de Deus já é um milagre, irmãos. Não precisa procurar milagres. Não precisa andar atrás de milagres. Inclusive, Hebreus 10, 25. Nós vamos ler Hebreus 10, 25. Preste atenção nisso. Você já viu esses bancos aqui cheios? Já viram? Já viram esse banco aqui cheio? Eu já vi. Enche mais? Tem enchido? Não. Porque a pessoa quer ver milagres. A pessoa não crê, não quer primeiro crer para ver. Ele quer ver para crer. E não funciona, irmãos. As coisas de Deus não funcionam desse jeito. É loucura para os judeus e é escândalo para o grego. Mas para nós que cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é vida eterna, é salvação, é cura, é milagres sobre milagres. Porque lá em Malaquias 4:6, a palavra diz assim, olha como é que a palavra diz. Eu não li aqui, depois nós voltamos, não li. Malaquias 4:6, diz assim: e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha a ferir a terra com maldição. É isso mesmo. Mas tem um lugar que fala assim: eu sou Deus e não mudo. Eu não sei se é no 8, se é no 7 ou é no 8. Vamos ver. Vamos até o 10 para nós ver se é no 7 ou se é no 8. Não? Tá. Então é na outra parte. Então vamos deixar isso por lado. Vamos voltar lá onde nós estávamos, em Hebreu. Aqui, é esse mesmo aí. É o 3, né?
Oh, glória a Deus, Deus abençoa. Por isso que é bom, irmão, a gente ter pessoa afiada na palavra ao nosso lado. Diz assim, ó, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Nós não somos consumidos porque Deus não muda. Em Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aí está confirmando. Por isso, ó filho de Jacó, aqui que tem filho de Jacó, Jacó, irmão, era antes, depois ele passou a ser Israel. Não tem de Jacó, mas tem filho de Israel. Mas a palavra diz que nem todos que estão em Israel é israelitas. Só aquele que se tornaram filho de Deus. Primeira carta não, Evangelho de João 12. Mas, vamos lá. Primeira carta de João 1,12 para confirmar isso. Glória a Deus. Mas a todo quanto o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Só é filho de Deus quem crê no nome de Jesus, irmão. Está aí a palavra. Está aí a palavra. A palavra é universal, irmão. Ela não vale aqui só, ela vale para todos. Ela vale para todos. É evangélico ou não evangélico, crente ou não crente. Só que às vezes a pessoa tem muitos que é incrédulo, tem muitos que é igual Tomé. Agora voltamos lá de novamente em Hebreus 10:25. Diz assim: não deixando nossa mútua congregação, como é costumes de algum, antes admoestando-nos uns aos outros, não deixando a congregação como é de costume de algum. Por quê? Porque, continuando, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Irmão, nós estamos vendo que estão aproximando, irmãos. O dia da vinda do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Então nós temos cada dia unir mais, estar mais junto, orar mais, buscar mais, compartilhar mais, alegrar com quem alegra, chorar com quem chora e mostrar, irmãos, mostrar que nós não somos incrédulos, que nós não precisamos ver para crer, não. Nós já cremos o suficiente para nós ver milagre de Jesus, porque quando você olha no espelho, você é o milagre de Jesus. A igreja, nós somos milagre de Jesus. Nós somos milagre de Jesus. A palavra diz que nós era ainda informe no ventre da nossa mãe. Deus já nos conhecia. É milagre, irmãos. É milagre. Hebreus 10:38. Agora nós vamos mexer com a fé. Então é assim que nós não devemos andar pela vista, nós temos que andar pela fé. Agora nós vamos em Hebreus 10:38. Mas o justo viverá pela fé, e se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Está dando para entender, irmãos? O justo vive pela fé. Não fala que é porque aqui eu tenho que ver, não. O justo vive pela fé. Você sabe que o Novo Testamento
ele fala 56 vezes de fé. Você sabe quanto o Velho Testamento ele fala de fé? Alguém aqui sabe? Quem sabe pode levantar a mão. Pastor Moisés sabe. Quem mais sabe? Quantas vezes o Velho Testamento, parecendo aqui hoje uma doutrina bíblica, né? Parecendo, né? Está parecendo, mas não é não. Nós, assim como o ferro afia outro ferro, o provérbio fala, nós aprendemos com os outros. O Velho Testamento fala uma vez no Velho Testamento, e nós vamos ver um dos profetas que o não fica, o quê? Abraço, significa abraço, chama Abacuque, capítulo 2, versículo de número 4. Mas o justo, eis que a sua alma está orgulhosa. Tem tradução aí que fala inchada, né? Fala que a alma incha. Eis que a sua alma está orgulhosa. Não é reta, mas o justo, pela sua fé, viverá. Por isso que é nosso tema, irmãos. Por isso que é o tema de hoje, andar por fé, não por vista. É o que Deus colocou, irmão, que o Espírito Santo assentou no nosso coração durante essa semana. Para que isso, irmãos? A palavra de Deus, me parece que é Isaías 55:11, fala que a palavra de Deus ela não volta vazia antes que prospere naquilo que ela foi enviado. Para dar uma sacudida, tá, irmãos? Fala assim, opa, eu tenho que acordar. Vem cá, eu preciso acordar. Eu estou querendo ver muitas coisas. Precisa ver muita coisa não, irmãos. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Olhando para Jesus, aplaude o Senhor. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Precisa ver muita coisa não, irmãos. Basta Jesus, nós saber que Jesus está juntinho de nós, está pertinho de nós. Às vezes, irmão, a palavra diz que Jesus é o socorro presente, não é verdade? Quando às vezes acontece uma pessoa passar mal em casa, quando o socorro, o resgate chega, Jesus já está ali, irmãos. A palavra diz que ele é o socorro presente, não é o socorro do homem, não. É o socorro de Deus na nossa vida. Deus seja louvado por isso, irmão. Isso é muito grande. Isso é muito grande pela pequenez nossa, irmãos. Isso é muito grande. E Abacuque ainda, ele disse ainda mais coisas. Ele disse mais coisas. Deixa eu pegar aqui. Muito mais coisas. Ele disse. O 3,16. 3,16 diz assim: ouvindo o meu ventre se comoveu. Ele sentiu algo diferente. A sua voz tremeram os meus lábios. A voz de Deus entrou a podridão nos meus ossos. E estremeci dentro de mim. No dia da angústia descansarei. Irmãos,
Deus seja louvado. Está dando para entender, irmãos? No dia da angústia, eu descansarei. O servo de Deus não tem angústia não, irmãos. Naum capítulo 1:7 fala assim: o Senhor é bom. Ninguém tem dúvida. O Senhor é bom. Ele serve de fortaleza. Vai prestando atenção, vai guardando isso aí. Ele serve de fortaleza no dia da angústia. Ele conhece os que confiam nele. Aqueles que não confiam, não adianta não, irmãos. Está na angústia, vai ficar angustiado. Vai ficar angustiado. Porque Deus conhece. Ele está me clamando, mas está clamando de boca para fora. Ele está me clamando que a alma dele está inchada. Ou está orgulhosa, como nós lemos aí. Deus conhece. Aqui o Naum, esse considerado pequeno profeta, mas na verdade, irmão, diante de Deus, aquele que humilhasse era exaltado. No pequeno mesmo, é que Deus transforma em coisas grandes. Porque o nosso Deus, Ele traz à existência aquilo que não é, aquilo que não existe. Aquilo que não é passa a ser. Porque as coisas reveladas são para nós e nosso Filho para cumprir. Mas as encobertas pertencem a Deus. Me parece que é Deuteronômio 29:29. Para nós e nossos filhos. Mas as encobertas pertencem a Deus. Deus traz, revela a hora que Ele quiser. A hora que Ele quiser. Deus seja louvado. 3:17. Irmão. A fé, irmãos. A fé. O único profeta do Velho Testamento, presta atenção, o único profeta do Velho Testamento que disse isso. Ele disse assim: porque ainda, vai prestando, irmão, presta atenção. Você que parece que as portas fecharam tudo. Você que acha que você está vivendo no anonimato de Deus. Você que aparentemente parece que nada está dando certo para você. Tomé. A incredulidade, Tomé. Você que parece que você está colocando o seu dinheiro num saquetel furado. Tudo aparentemente, a gente até acha que Deus esqueceu de nós. Olha o que o profeta diz aqui, irmãos. Ele diz assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzem mantimento. Quanta gente com medo de passar fome, né, irmãos? Ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas nos currais, não haja gado. Ele diz assim: toda vida eu me alegrarei no Deus, exultarei no Deus da minha salvação. Aplaude o Rei Jesus, irmão. Nosso Deus precisa ser aplaudido nesta hora. Fé, irmãos. Fé.
Ah, não, mas se eu não comprar uma casa de praia, se eu não comprar um carro novo todo ano, se eu não mudar os meus móveis, se a minha geladeira já tem 10 anos, se eu não mudar. Tem que alegrar, irmãos. Tem que exultar no Deus da nossa salvação. Porque não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação. Nós temos que alegrar. Temos que alegrar. Porque a dádiva maior da nossa vida, nós já recebemos, que é a nossa salvação. Essa ninguém toma, irmão. Nem o inferno. Mas o diabo está me tentando, o diabo a palavra diz que o diabo está ao nosso redor, procurando alguém que possa tragar. Não, nada disso, irmãos. Nada pode te tocar. Nada pode tocar no ungido do Senhor. Nada pode. O inferno não pode, Satanás, seus demônios, não pode tocar no ungido do Senhor, porque há um muro de fogo ao nosso redor para nos proteger. Depende de mim, depende de você, depende de cada um de nós. Se hoje eu dizer assim, não quero mais Deus, eu não preciso de Deus, Ele continua sendo Deus. Se hoje eu falar, Senhor, eu estou buscando uma cura, o Senhor não me cura, Ele continua sendo Deus. Espera. O salmista diz: esperei com paciência no Senhor, e o Senhor ouviu, atendeu o meu clamor. Espera no Senhor, Ele continua sendo Deus, Ele não mudou, e nem vai mudar. O homem pode mudar. Lá em Números fala que Deus não é homem para que minta, e nem o filho do homem para que se arrependa. Nós temos que ser, irmãos, presta atenção, a igreja tem que ser, irmãos, nós temos que ser, abrir os nossos olhos, irmãos, abrir os nossos olhos para Jesus. Cair a escama dos nossos olhos que está nos impedindo nós ver o agir de Deus, nós ver o prodígio de Deus na nossa vida, aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Número 23. Números 23, 20 e 21. Eis que recebi mandado de abençoar, pois Ele tem abençoado, e eu não o posso revogar. Paremos aqui um pouco. Irmão, a bênção de Deus ninguém pode revogar, a bênção de Deus não, irmãos. Deus abençoou, está abençoado, irmãos. Está abençoado. Isso foi um profeta que chamava Balaão. Ele era filho de Beor. Então, Balaque queria que ele amaldiçoasse. Não amaldiçoa os israelitas, amaldiçoa Israel. Não, eu não posso amaldiçoar. O rei, irmão, o rei ofereceu, mandou primeiro os mensageiros, depois o rei mesmo falou com ele: eu te dou. Irmão, a bênção de Deus não negocia não, irmãos. A bênção de Deus é inegociável. A bênção de Deus, nem dinheiro nenhum paga.
Aí ele falou assim, ó, rei, ainda que tu me desse a casa cheia de ouro e prata, eu não vou amaldiçoar quem Deus abençoou, irmão. Não pode. Não pode. O 20 é: eis que recebi mandato de abençoar, pois ele tem abençoado. O 21, ele diz assim, ó, não vi iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. Irmão, não achou nada, irmão. Se Deus, irmão, não achar nada em nós, por isso que o profeta Amós, lá 3:3, o profeta fala que Deus saiu pôr no prumo, irmãos. Pôr no prumo. Esse prumo é achar maldade, irmãos. Se tiver fora do prumo de Deus, encontrou maldade. Mas na casa de Jacó, ele não encontrou nenhuma maldade. Porque Jacó, Israel antes era Jacó. O Senhor, seu Deus, é com ele, e no meio dele se ouve a aclamação de um rei. O Senhor Deus é com ele, o Senhor Deus é contigo, o Senhor Deus é conosco, o Senhor Deus é com a igreja. Não adianta a pessoa querer amaldiçoar a sua vida, não, irmãos. Não tenha medo, contra a casa de Jacó não há encantamento. Não tenha medo de despacho que fizeram em frente à sua casa. Você que está aí pela rede social, que você está ouvindo isso, se você é da casa de Jacó, não há encantamento. Pode fazer o que quiser, pode amarrar o seu nome na boca do sapo, na boca do jacaré, na boca da rã, na boca do cascavel, de tudo. Contra a casa de Jacó não há encantamento. Deus seja louvado. Glória a Deus. Número 24, 15. 24, 15. Aqui é que o rei fala com ele. Aqui, irmão, aqui é que às vezes é a nossa falha, porque nós fechamos os olhos para as coisas, irmãos. Ou abrimos os olhos para as coisas neste mundo e fechamos para Deus. Aqui, sabe o que o rei chama ele? De homem dos olhos abertos. Então proferiu a sua palavra e disse: fala, Balaão, filho de Beor, e fala, homem de olhos abertos. Por que ele chamou ele disso, irmãos? O rei incrédulo. Por que o rei incrédulo chamou ele disso? Porque ele não aceitou. Quem não aceitou a oferta do rei? Quando você não oferta, não receba a oferta do mundo, irmãos. A pessoa te chama de quadrado, te chama de bobo. É verdade. Ele não aceitou. Aí o próprio rei reconheceu, falou assim: esse não é bobo não, esse está com o olho aberto. Esse não dorme não. Esse é de Deus mesmo. Porque o inimigo prova, irmãos. O inimigo tenta a pessoa. O 16. Irmãos, olha, presta atenção no que eu vou ler aqui. A repetição do rei. O rei assim: fala aquele que ouviu as palavras de Deus e o que sabe o conhecimento do Altíssimo. A pessoa, irmão, do olho aberto espiritual, ele sabe o conhecimento de Deus. Ele sabe aonde ele está errado. Tomé, ele caiu em si que ele estava errado. Por que ele estava errado? Ele não buscou, ele não encontrou ali a presença.
o sopro que Jesus deu e disse: receba o Espírito Santo. Aí ele ficou incrédulo. Já por várias vezes esse rei falou com Abraão: o homem dos olhos abertos. Nossos olhos têm que estar abertos, irmãos. Hebreus capítulo 12, 2 diz assim: olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Olhando para Jesus, os olhos abertos. Porque às vezes nós olhamos para muita coisa. E às vezes nós perdemos o nosso contato espiritual com Deus o nosso Senhor. Já estou encerrando, irmãos. O 24:11, irmãos, de Número. Agora o rei já não quer ele, irmãos. O inimigo é aquele que o nosso pastor pregou aqui. Que o inimigo vem, não é? Nas nossas costas, o inimigo vem. Não é? Na águia. E ela voa na maior altura, onde não existe mais oxigênio. Lá o inimigo perde a respiração. Lá e cai. É isso aqui, irmãos, na nossa vida. Agora ele fala assim: agora, pois, foge para o teu lugar. O rei agora não quer ir mais não, irmãos. O inimigo, quando você abre os olhos espiritual, o inimigo te odeia, irmãos. O inimigo vai te odiar porque você não está olhando mais para as coisas deste mundo, que tudo aqui neste mundo são passageiros, mas você está olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Aí ele manda ele embora. Agora, pois, foge para seu lugar. Eu tinha dito que te honraria grandemente. Mas, irmão, presta atenção. Mas eis que o Senhor te privou dessa honra. Está vendo, irmãos? O que uma pessoa incrédula tem para te abençoar, irmãos? Me ajuda aí. Pensa aí, irmãos. Nessa parte. Vai te dar uma casa cheia de ouro e de prata. Você fala: eu não quero não. Eu não quero não, porque meus olhos não estão olhando mais pelas coisas deste mundo, não. Estão olhando para Jesus. Obrigado, fica. É isso aí, irmãos. Aí o inimigo viu que ele é o homem dos olhos abertos. Ele tinha visão do Todo-Poderoso, ele tinha visão de Deus. É isso que a igreja, irmão, precisa ter a visão do Todo-Poderoso. Você, minha vida está assim, mas eu estou doente, mas não. Jesus é o médico dos médicos. Eu estou desempregado, mas Deus abre a porta onde está fechada. E se o inimigo fechar a porta, Deus abre um portão. E se o inimigo fechar o portão, Deus derruba o muro de Jericó por terra, para que a porta se abra para os filhos seus. É assim que Deus trabalha. A nossa fé tem que estar baseado não naquilo que nós vemos, mas naquilo que nós cremos. Nós cremos que vai ser assim? Vai ser, porque o Senhor Deus diz assim: eu honro aqueles que me honram, e aquele que me busca não tem falta de nada. Deus seja louvado. A Ele toda honra e toda glória e todo louvor. Aleluias, aleluias, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ele está aqui no nosso meio. Ele está aqui. Glorifica, glorifica, glorifica. Glorifica a Deus, glorifica, Ele está presente. Aleluia, Deus seja louvado. Agora nós vamos fazer isso aqui, amado irmão.
Jonathan. Joel 2:28. Aí para nós. Joel 12:28. Glória a Deus. Esse dia é hoje. Esse dia é hoje. E aí de ser, Joel, que nós estamos lendo, Joel 2:28. Está escrito assim, profeta Joel: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. Os vossos jovens terão visões. Aleluia, só até aí. Deus seja louvado. Coloca sobre os seus pés. Coloca sobre os seus pés nesta hora. Deus vai passar aí pertinho de ti. Os dois discípulos, preste atenção nisso, irmãos. Quando os dois discípulos estavam no caminho de Emaús, Jesus apareceu diante dele e começaram a falar com eles. Vocês não conhecem as Escrituras. Por isso que Evangelho de São João 5,39 diz assim: examinais as Escrituras. Ela testifica, Jesus, ela testifica de mim, diz Jesus, e contei ter nela vida eterna. Aí ele falou: se vocês não conhecem as Escrituras, que precisasse que o Cristo morresse e ressuscitasse. Aí depois um virou e por outro falou assim: mas nosso coração não ardia quando Jesus falou conosco. Pois é, talvez seu coração vai arder aí neste momento, tá? Prepara que a infusão do Espírito Santo. Se eu estou errado, alguém me corrige. A infusão do Espírito Santo, ele vai passar aí. Fala com ele que você quer encher a sua lâmpada, que você não pode permanecer com a lâmpada vazia, porque a palavra diz que em todo tempo seja alvo as suas vestes e nunca deixe faltar o óleo sobre a sua cabeça. Prepara aí nesta hora, prepara aí o seu coração. Enche a sua lâmpada, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. Nós somos a noiva dele, e aquelas noivas era 10 virgens, mas 5 era prudente e 5 era louca. Nós não queremos ser igual às virgens loucas, mas nós somos o povo de Deus, o povo prudente. Nós somos o povo que tem a visão do Deus, do Todo-Poderoso, do Altíssimo, com seus olhos fechados nessa hora. Nós pastores, nos ajuda aí em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos passar aí perto de você. Prepara o seu coração, prepara nesta hora em nome de Jesus. Pastor Moisés, em nome de Jesus, vamos lá orar com esse filho, essa filha de Deus.